A paz do Senhor, crianças, tudo bom? Vamos lá para a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical de 2020. A lição de hoje se chama Malaquias, o último mensageiro. Se encontra lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. São só 4 capítulos. Se você puder ler, vai ser muito bom. Vamos lá, gente. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Bom, o Senhor falou através de Malaquias porque o povo... Lembra que o povo tinha sido escravizado, tinha sido levado escravo lá para a Babilônia? E depois eles regressaram, primeiro com Zorobabel, aí reconstruíram o templo. Depois Esdras para reforçar a palavra de Deus, para ensinar a palavra. Depois Neemias voltou com mais algum povo para reconstruir o muro da cidade. Mas o povo continuava em desobediência, eles continuavam não obedecendo a palavra do Senhor. E aí o Senhor continuou mandando profeta para falar com o povo. E o último profeta que Deus enviou no Antigo Testamento foi Malaquias. Por que o Senhor enviou? Porque os judeus não estavam obedecendo à ordem do Senhor. Por exemplo, vamos lá ler em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Vou ler só o 6, tá? Diz assim, ó. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? O que estava acontecendo com o povo? O povo não estava obedecendo à lei do Senhor. Eles estavam... O povo estava casando com mulheres que eram de outra religião, que adoravam a outros deuses. O povo estava casando com mulheres que adoravam a outros deuses. Estavam traindo suas esposas, estavam se divorciando, preocupando com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. O Senhor havia dado direito a esse povo também. O Senhor se preocupava com eles, mas os judeus não estavam preocupados, eles estavam desprezando a ordem do Senhor, que era de ajudar as viúvas, aos órfãos e de dar o direito também aos estrangeiros que moravam entre eles. Mas eles não estavam fazendo isso. Outra coisa que eles também estavam fazendo de errado era o seguinte: eles não estavam dizimando na casa do Senhor, não estavam dando ofertas nem o dízimo. Sabe o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte do dinheiro que a gente recebe com o nosso trabalho. A gente tem que devolver para o Senhor. E eles não estavam fazendo isso, eles estavam descumprindo também essa ordem do Senhor. E outra coisa também, os sacerdotes estavam fazendo coisas absurdas. Eles estavam oferecendo animais que não eram puros. Animais machucados, animais que eram coxos, né, que não andavam direito, animais com feridas, entendeu? Ao invés de oferecer o melhor, eles estavam oferecendo o pior para o Senhor. E o Senhor já tinha falado que não era para fazer isso. Então o Senhor estava muito chateado também com os sacerdotes. Então, e o pior disso era o que eu li para vocês. Eles falavam assim: ah, mas Senhor, o que a gente está desagradando o Senhor? Não vejo o que a gente está errando, não. E o Senhor ficou muito chateado com isso, porque sabe quando a gente fala assim, quando a gente faz alguma coisa errada e a mamãe fala assim, ó, você está me desobedecendo, você está fazendo o que eu falei para não fazer. Aí a gente fala assim, eu não. Aonde que eu fiz errado? Eu não lembro de ter feito errado, não. Era isso que o povo estava fazendo. Eles sabiam que estavam errados, mas eles não queriam confessar que estavam errados. Não estavam arrependidos e o Senhor precisava corrigi-los. Mas será que havia esperança para esse povo? Será que há esperança para a gente quando a gente sabe que não é para mentir, mas a gente conta uma mentirinha? Será que há esperança para nós também, assim como como talvez deveria ter para aquele povo? Bom, Malaquias profetizou no meio dessa situação difícil que estava acontecendo. E a mensagem dele foi lembrar o povo de obedecer à lei do Senhor. Quer ver? Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó:
Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Bom, Malaquias falou, ó, vocês têm que lembrar da palavra do Senhor, né? E havia uma grande promessa para se cumprir. Que promessa era essa? Vamos lá ler em Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, aliás. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Disse assim, ó. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. O que é isso aqui? O Senhor estava falando com Adão e Eva, estava falando com Eva, porque eles haviam pecado lá no Jardim do Éden. Aí o Senhor falou para Eva, olha, eu farei com que você e a serpente sejam inimigas, e você, o seu descendente, pisará a cabeça da serpente. Bom, o que ele estava querendo falar aqui? Que através da descendência da mulher, viria um que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Que serpente era essa? Era o diabo. E quem é que veio para pisar a cabeça do diabo, da serpente? Jesus, o Messias prometido, né? Então, através da mulher viria o homem, né? O descendente que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça do inimigo. Bom, lá em Isaías, deixa eu achar aqui. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome Emanuel. Essa é a promessa que nós estávamos esperando e que o povo de Israel também estava esperando e esperou por muito tempo. A promessa do Senhor enviar o Messias, o Emanuel. O Emanuel significa Deus está conosco. Então, o Senhor enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, Emanuel, o Deus aqui presente conosco, para nos salvar, pois só Ele poderia salvar o mundo. Ele iria governar o povo de Israel, sofreria pelos pecados do povo, tanto que sofreu, e ele faria uma nova aliança com o povo, escreveria, gravaria a lei do Senhor no coração de cada um. Quem é o Messias prometido? Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele é que veio tirar o pecado do mundo. Ele que tirou o pecado do mundo e nos deu a salvação, a vida eterna. É somente através dele é que nós temos a salvação, a vida eterna com o Senhor. E somente através dele a gente consegue obedecer ao Senhor. Se nós não estivermos com Jesus no nosso coração, se nós não aceitarmos Jesus como o único e verdadeiro Salvador, não tem como a gente obedecer a Deus. A gente não consegue sozinho. Mas através do Senhor Jesus a gente consegue sim obedecer às leis do Senhor. Então, depois da profecia de Malaquias, o Senhor, ficou 400 anos, olha quanto tempo, 400 anos sem enviar um profeta para falar com o povo. Mas isso não significa que ele abandonou o povo de Israel. Não, ele só estava preparando o caminho, de quando viria o Senhor Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Então ele ficou 400 anos em silêncio. Por isso que em algumas Bíblias, entre o livro de Malaquias e o Novo Testamento, tem folhas em branco para representar que o Senhor ficou em silêncio durante 400 anos. Não enviou nenhum profeta. Mas depois, antes do Senhor Jesus Cristo nascer, ele enviou o João Batista, que veio para preparar o caminho para o Senhor poder reinar. Bom, gente, assim como os judeus precisavam de um Salvador, nós também precisamos de um Salvador. Então nós devemos acreditar, crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o nosso único, verdadeiro, suficiente Salvador. Aceitar Ele em nosso coração e deixar com que Ele trabalhe em nosso coração para que a gente possa aprender a lei dEle,
possa obedecer ao Senhor. Amém? Então feche os seus olhos e ore junto comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigada pelo Teu Salvador, Senhor, pelo nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo Messias prometido ao povo de Israel e que o Senhor cumpriu, Senhor. O Senhor cumpriu sua promessa. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque todos aqui, Senhor, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Temos o Senhor no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a obedecer a Tua palavra, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gente, olha, essa foi a nossa última aula da Escola Bíblica Dominical de 2020. E para o ano que vem, eu não vou dar aula para vocês. Quem vai dar aula para vocês vai ser a tia Karine, a tia Esther e a tia Silvia. E nós temos uma novidade. Para o próximo domingo, já em janeiro, nós já estaremos com a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Então vai ter aula na igreja. Não vai ser mais aula aqui online, tá bom? Às 9 horas da manhã. Peça para o papai e para a mamãe adquirir a revista da Escola Bíblica Dominical com a diaconisa irmã Sara, tá bom? Espero vocês. Foi muito bom dar aula para vocês esse tempo todo. Amém? Não esqueçam de fazer a avaliação e até a próxima. Tchau!